Hoje é dia 25 de abril do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como médico, nós somos procurados por pacientes sofredores crônicos de dores musculoesqueléticas, doença dos ossos, tendões, músculos, nervos, articulações, vasos, enfim. Doenças que acometem o nosso esqueleto, a nossa armação, que nos dá postura, equilíbrio, movimento. Vejam bem, algumas características do sofrimento do nosso esqueleto são marcantes, mas elas não têm, assim, uma regularidade, né? Não é um quadro clínico bem definido. Vou dar um exemplo. Uma pneumonia tem um quadro clínico definido. Uma hepatite, né, um processo no fígado, tem um quadro clínico definido. Mas os problemas do esqueleto e da coluna têm quadro clínico muitas vezes indefinido. É um quadro polimorfo, policromático, de vários matizes, entende? Se manifesta de inúmeras maneiras, entende? Pode simular um problema cardíaco, pode simular um problema da esfera otorrinolaringologia, pode simular um problema da esfera oftalmológica, entende? Pode se manifestar como um problema abdominal, entende? Enfim, ele mimetiza vários tipos de quadro clínico, tanto que existem muitos diagnósticos diferenciais para separar o que de fato decorre de problema do esqueleto e o que de fato decorre das vísceras, né? Dos órgãos internos nossos, pulmão, coração, rins, bexiga, enfim. Então, por ter um quadro clínico tão assim variado, né? A coluna engana, ela às vezes o diagnóstico ele é muito difícil de ser feito, entende? Entenderam? E graças aos céus, o médico hoje dispõe, né, de aparelhos de última geração, geradores de imagens incríveis, né? Quer dizer, hoje você pode cortar a coluna em fatias transversais sem matar o doente, não é? Entende? E fazer a leitura de tais imagens incríveis. Seus olhos jamais veriam tais imagens não fossem os cortes da tomografia computadorizada, da ressonância magnética e de outros exames como EOS, ultrassom, cintilografia, densitometria óssea, entende? Exames que dão ao médico subsídios importantes para chegar ao diagnóstico. Como sempre repito aqui, a finalidade maior é o diagnóstico. Os tratamentos são sempre uma decorrência do diagnóstico. E o diagnóstico tem que ser causal, ou seja, da causa do problema. Porque se não se abordar a causa do problema, não vai se eliminar o sofrimento do doente. Entenderam? É exatamente isso. Muitas vezes, o médico desconhece o diagnóstico, mas os sintomas são tão graves, a dor é tão intensa, que, na verdade, ele trabalha primeiro para amenizar o quadro clínico de tanto sofrimento, para depois investigar mais a fundo, para dar o diagnóstico correto e conduzir o paciente para o tratamento o mais adequado possível, o mais simples, o mais rápido e o mais barato possível, entenderam? Mas vejam vocês, não só nos transtornos musculoesqueléticos,
mas em várias outras doenças que se tornam crônicas, ou seja, de evolução prolongada, dias, meses, anos, décadas, enfim. Todas essas doenças crônicas, né, dificilmente você consegue amenizar o quadro clínico com apenas uma terapia. Entenderam? Com apenas uma terapia. Eu vou falar da minha especialidade, que são os transtornos musculoesqueléticos, e também sempre repetimos, que podem causar dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, dor nos braços, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor, cansaço, queimação, peso nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés, entenderam? Em qualquer situação, podem ocorrer sintomas e queixas relacionadas com transtornos musculoesqueléticos, entenderam? Então, vejo vocês, e muitas vezes, né, a dor é referida, ou seja, ela não é naquele território que o doente está apontando como dor. Em geral, às vezes, a dor nem nasce ali. Ela nasce à distância, mas se manifesta à distância de onde ela nasce. Entendeu? Então, preciso muita perspicácia, muito conhecimento, muita janela, muito talento, né, para reconhecer um verdadeiro diagnóstico de um problema de coluna. Sem falar que um dos diagnósticos mais importantes da coluna vertebral, que pouca gente tem conhecimento, ele se chama instabilidade vertebral. O que vem a ser isso? Né? Então, a coluna tem um alinhamento, ela tem uma sequência de unidades ósseas chamadas vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por coxins fibrocartilaginosos de discos intervertebrais. Né? E ela tem um alinhamento, né? Mas facilmente ela perde esse alinhamento ideal. E tem mais. Como toda torre, né? Como toda torre, e pilhas de unidades, a coluna precisa de cabos de aço que a sustentem no alinhamento dela. E os cabos de aço são o sistema muscular tendinoso que envolve a coluna. Vários tipos de músculos, tanto intrínsecos, menores, minúsculos, como músculos maiores, enfim. E quando esses músculos são insuficientes, a coluna fica com uma torre com cabos de aço bambus. Ou seja, ela fica ao léu no vento, né? Então, às vezes, ela desalinha num sentido, às vezes desalinha no outro. Às vezes, uma vértebra escorrega sobre outra. Entenderam? Então, dependendo dessa instabilidade, ela vai dar uma multidão de sintomas em geografias diferentes, em diferentes localizações. Entende? Às vezes o paciente diz, a minha dor muda de lugar. Ontem doía a perna esquerda, hoje dói a perna direita. Né? Entende? Então, onde eu quero chegar? Eu quero dizer a vocês que 90% dos problemas do esqueleto, eles são adquiridos. Ou seja, você não nasceu com isso, nem com tendência para isso. Na verdade, a vida impôs a você condições adversas ou você provavelmente tem muito desamor por você mesmo e você se maltratou a vida inteira. Entendeu? Obesidade, insuficiência muscular, imobilismo, entenderam? Péssima educação alimentar, péssima educação física, maus hábitos. Todo médico que você vai, ele vai dizer, você fuma, é ruim, você bebe, não presta, você usa drogas, saia disso. Enfim, são as mazelas dos maus hábitos que socialmente existem, né?
existem. E influem. Quando não influem, a juventude, a adolescência e até os infantis, às vezes são influenciados por uma verdadeira lavagem social grave, né, de péssimos hábitos, principalmente alimentares, né? Hoje é a ditadura do fast food, né? Entende? Que usa muita química para dar sabor, para dar odor, para viciar o indivíduo naquelas situações artificiais de uma falsa alimentação, né? Entende? As posturas que eu vejo as pessoas na rua e em todos os lugares usando celulares, né? Com toda aquela má postura, com a cabeça dobrada, olhando ali o celular a curta distância, entende? Prejudica a vista, prejudica a postura, é uma insuficiência muscular. Até ontem vi uma estatística de que o brasileiro, em média, né, consome 3 horas do seu dia usando celular ou computador ou nas redes sociais, entende? Você imagine vocês, se em vez de 3 horas no celular ou nos computadores ou nas redes sociais, ele ficasse meia hora nadando, né, numa boa piscina, ou no mar, ou no rio, sei lá, entende? Então, aí sim, ele estaria investindo, né, na sua saúde, no seu futuro, não é? Mas não, cada coisa que vem, né, cada coisa que acontece em termos de tecnologia, elas, ao invés de promoverem o crescimento da qualidade de vida das pessoas, não. Elas promovem o rebaixamento da qualidade de vida. Tem uma frase, eu sempre cito Albert Einstein, né? Albert Einstein foi uma inteligência supramental, né? Uma inteligência incrível, né? Ele era matemático, era físico, era um astrônomo, era cosmólogo, ele era cientista, enfim, ele era um grande estudioso, mas o que ele mais era, nem ele sabia. No fundo, ele era um místico, entenderam? Ele era um místico. O que é um místico? O místico é um indivíduo que raciocina através da sua intuição. Entenderam? A intuição é o raciocínio mais privilegiado que existe e o menos usado por todo mundo. E todo mundo tem a capacidade de utilizar a sua intuição. Entendeu? Ela tem vários nomes. Pode chamar de pressentimento, pressentimento, pode chamar de primeiro sentido espiritual, pode chamar de sexto sentido, que você não vai errar, esses nomes são todos dela. Mas o nome mais bonito da intuição se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é o veículo de comunicação pai e filho, ou seja, é a linha direta Deus-homem. Entenderam? Entenderam? Os seres de luz, os seres iluminados que você possa imaginar nesse mundo, eles raciocinavam em termos da sua intuição. Mas vejam vocês, nem eles sabiam que eram intuitivos, embora usassem frequentemente a sua intuição. Tanto que Albert Einstein, as tantas, na sua biografia, eu li, ele dizia assim: pensei 99 vezes na solução de um problema e não encontrei solução. Eis que deixei de pensar, eureka, a solução apareceu. Entende? Isso é tipicamente o raciocínio intuitivo acontecendo sem o conhecimento de quem recebeu a mensagem. Entenderam? Entenderam? Thomas Edison, que era um grande estudioso, né, e descobridor da lâmpada incandescente, diziam os seus seguidores, os seus assistentes, que de várias situações, várias vezes, pegavam ele com a mão em concha no ouvido, parado, sentado, tentando ouvir a voz interior,
que era a intuição. Que era a intuição. Entenderam? Então, a intuição é que traz mensagens incríveis de raciocínio e de respostas que o raciocínio científico, religioso, filosófico não traz. Entendeu? Não traz. Então, a intuição é um raciocínio super importante. Mas, como tudo, ela precisa de treino. E qual é o treino que você tem que ter para ter respostas pela intuição? Entendeu? Em nossa clínica, vejo vocês, muitas vezes o diagnóstico é muito difícil. Os pacientes já vêm de muitos serviços médicos, né? Eu estou cansado de ouvir. Olha, já fiz fisioterapia, já fiz pilates, já fiz RPG, já fiz natação, hidroginástica, já tomei medicação, analgésicos, anti-inflamatório, já usei colete ortopédico. Mas a minha dor está aí, ó. Está presente, cada dia maior. Entenderam? Então, diante de um paciente desse, que já passou por tantos serviços médicos, está contando para mim que nenhum desses tratamentos funcionou para que ele ficasse achando que pelo menos teve um alívio, né? A própria acupuntura, né? Eles fazem muito isso, entendeu? Então, eles desafiam, né? Então, muitas vezes, eu tenho que acionar um raciocínio superior, né? Que se chama intuição. E como acionar esse raciocínio? Bom, vejo vocês. Na nossa civilização ocidental moderna, cada dia vocês estão muito mais distantes da sua intuição. Por que eu digo isso com tanta convicção? Porque para acionar a tua intuição precisa isolamento, silêncio, contemplação, meditação, solidão. Entenderam? Parece que eu estou falando e pedindo 5 coisas impossíveis. Ou seja, solidão? Não, eu tenho pavor de solidão, estou sempre com as pessoas, estou conversando, estou no meio de todo mundo, não quero isso. Silêncio? Onde tem silêncio? O silêncio hoje é uma coisa muito rara. Quando tem um silêncio, as pessoas ligam o rádio, ligam a televisão, ligam o som. Entende? Então não tem silêncio. Contemplação, quando? Meditação, então? A meditação é um treino que você tem que ter para cancelar a sua mente muito inquieta. Você tem que acalmar o seu pensamento, acalmar a sua mente, dar espaços para a intuição entrar. Senão ela não entra. Ela não entra em tumulto. Entenderam? Por isso, gente, eu sempre digo, é muito mais fácil um milagre acontecer num casebre humilde do que no pátio de uma universidade. Entenderam? Entenderam? Porque a intuição, ela abre caminho para muitas curas. Ela abre caminho para muitos milagres. Entende? Então, podem ter certeza, se vocês têm notícia, de que alguém teve uma cura espontânea de um problema grave, de uma doença grave, pode ter certeza que ali está a intuição acesa, ligada, que foi buscar nos recônditos de outro reino, não material, as respostas para que essa doença espontaneamente se curasse. Mas o termo cura espontânea é um termo médico, né? Os místicos chamam de milagre de cura. Entenderam? Então, dentro do raciocínio científico, nós somos formados, informados, prensados na crença da lógica do raciocínio científico. Mas o raciocínio científico é materialista. É o raciocínio
do ver para crer. É o raciocínio da comprovação. É o raciocínio matemático. Entende? Para o cientista, quem dá, fica com menos. Para o místico, quem dá, fica com mais. Entenderam? Então, é outra dimensão a mística. E a intuição pode sim ser chamada propriamente de primeiro sentido espiritual. Ou, como outros chamam, é meu sexto sentido. É o meu sexto. Eu tive o pressentimento. Eu tive a visão. Eu tive, né? Eu vi a coisa acontecer antes dela acontecer. Entendeu? Isso é intuição. Isso é intuição. E é uma propriedade tua, minha, nossa. Está aí para você usar, mas ninguém usa. Não há como usar. Por quê? Porque a tecnologia, ela trabalha para nos afastar do silêncio, para nos afastar do isolamento, para nos afastar da contemplação, para nos afastar da meditação. Entende? Tem um autor, um físico quântico, que diz assim: se você não puder fazer nada pela tua doença, se você recebeu o diagnóstico de incurável, tente relaxar, tente meditar, tente se isolar, fique em silêncio, entendeu? Porque você vai acionar os seus próprios mecanismos interiores de cura, que são seu instinto de vida, sua homeostase, que é a sua tendência para a saúde. Nós não fomos feitos para tendência a doenças, não. Nós fabricamos tendências a doenças. Não, nós somos feitos para o equilíbrio, para a harmonia, para a saúde, desde que vocês não atrapalhem isso. Entendeu? Com maus hábitos, com péssimo amor próprio, com péssima autoestima. Entendeu? Amai ao próximo como a ti mesmo. Está na Bíblia. Entendeu? Você precisa se amar. Se amar, tem que ter bons hábitos. Entende? Então, se você não puder fazer nada por uma doença, está fora do teu alcance, está desenganado pela ciência médica, não sei o quê, tente fazer um relaxamento, meditação, isolamento, contemplação, silêncio, entenderam? Peça ao teu corpo para ele te curar. O corpo, a mente humana, é de um poder inacreditável, entenderam? De um poder incrível. Ela tem o mesmo poder para fabricar doença e o mesmíssimo poder para curar doenças. É a cura mental, entende? É a cura mental. E a cura mental é uma ferramenta efetiva, entende? Muitas dessas curas que vocês veem, que os evangélicos pregam como cura espiritual, na verdade são curas mentais, entende? São curas mentais, são curas pela força, pelo poder da mente. A fé nada mais é do que a manifestação do poder mental. Entenderam? Entenderam? E esse poder mental faz parte de você. Entende? Faz parte de você. Então, a mente pode curar doenças. Entende? Pode curar doenças. É claro que, na nossa cultura ocidental, se há doença, a presença médica é obrigatória. Também eu sempre falo isso aqui. O médico tem que estar lá presente. Ele tem que fazer o diagnóstico. Ele tem que dar os caminhos. E muito mais, ele tem que dar o prognóstico. O que se espera desse tratamento que eu estou instituindo nesse doente? Entenderam? Entenderam? Então, a sapiência médica, o talento médico, não é? A técnica médica prevalece sempre. Mas a medicina não é infalível. Ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Então, o médico tem que abrir a sua cabeça, a sua mente, para outras possibilidades. E até para a sua própria intuição, em termos, né? É o feeling, é o sentimento, é a inspiração, entende? Entenderam? Então, é uma coisa que vem do além, entenderam? Como pode um ser humano, de épocas incrivelmente remotas, né, dizer assim, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem pode ter dito isso com tanta convicção, a não ser que intuiu isso, que buscou isso nos recônditos da sua intuição. Entenderam? Tem coisas incríveis. Entende?
entende? Coisas incríveis que acontecem, que aconteceram e que são produtos da intuição. Mas os próprios intuídos, eles nem tinham conhecimento de que isso veio por intuição, veio do além, entendeu? Mas olha, o tempo aqui já se esgotou hoje da minha palestra. Convido-os para uma próxima palestra, na próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui nas Ondas Milagrosas da Rádio Mundial. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, nos transtornos musculoesqueléticos de dor, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. Meu telefone é o 11 3661 4243. Espero que vocês todos sejam muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Obrigado, até a próxima.